usa, Senhor, poderosamente a tua filha, Pai. Senhor, ela é um canal de bênção, ela é um vaso em suas mãos, Pai. Que ela venha trazer, Senhor, neste lugar, palavra, Senhor, que venha nos edificar, que venha trazer, Senhor, algo que venha frutificar ao nosso coração, para sermos aquele que leva, Senhor, a luz aonde nós estivermos, Pai. Que através da tua filha, Pai, nós possamos perceber o teu Espírito Santo, Pai. Que sobre ela, Senhor, o teu cuidado, Pai, a tua mão se estenda, Pai. E que nós possamos, Senhor, em comunhão, perceber, Senhor, a tua mão estendida sobre este lugar. Amém. Aleluia. Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Eu agradeço ao pastor Nai por me confiar a ministração da palavra de hoje. E o meu desejo é que o Espírito Santo continue trabalhando no coração de vocês, para que seja uma terra fértil e que os seus ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar com a igreja, amém? Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. E a palavra do Senhor diz assim: porque nele foram criadas... a igreja pode se assentar, desculpa. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A Bíblia ela é bem clara, irmãos, quanto à criação do mundo. Foi o nosso Senhor quem criou todas as coisas. E Ele apenas não a criou, Ele sustenta todas as coisas. Todo o universo, toda a sorte de estrelas, planetas, tudo foi criação do Senhor. Eu queria levar vocês a pensarem em todas as coisas que o Senhor criou, para que os irmãos pudessem entender e perceber a majestade do nosso Deus, o quanto o nosso Deus ele é poderoso, o quanto o nosso Deus ele é grandioso. Toda a criação, ela revela o poder do nosso Deus. E muitas vezes, por nós estarmos acostumados com esta criação, nós não ficamos atentos ao significado dela. Ela nos revela a majestade e a grandeza. Nós servimos a um Deus poderoso, queridos. Não há nenhum Deus que tenha o poder do nosso Deus. Não há nenhum outro que criou todo o universo, que fez todas as coisas e a sustenta. E o Senhor não apenas criou toda sorte de animais, de plantas, não somente fez a criação do mar, da terra, mas Ele também nos criou. Ele também criou o homem. E a palavra de Deus diz que tudo que o Senhor criava, Ele dizia, e viu que era bom. Mas quando o Senhor criou o homem, Ele diz, e viu que era muito bom. Nós fomos criados por um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus forte. E eu queria que os irmãos percebessem e ficassem atentos nisso. Quantos de nós, às vezes, nós já fomos para casa, no final do dia, e de repente nós nos deparamos com aquele pôr do sol? Sabe aquele pôr do sol bem alaranjado, que tem até uns tons de rosa? Irmãos, aquilo ali não foi obra do acaso. Aquilo ali tem um Criador, a mão do Criador estava ali. A mão do Criador fez tudo aquilo ali com todos os seus detalhes. E Ele não levou muito tempo para criar essas coisas. A Bíblia diz que apenas com uma palavra, haja, as coisas se faziam. Ele não precisou de nenhuma outra matéria. Ele criou tudo do nada. E Ele fez todas essas coisas para que essas coisas engrandecessem ao nome dEle. E nós somos criaturas do Senhor.
E a palavra diz que o Senhor nos criou e o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou tanto que um dia Ele enviou o seu Filho unigênito, para este mundo, para nos ensinar e nos salvar. Eu queria, por gentileza, pedir para vocês abrirem a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 3. E a palavra diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Só até aí, irmãos. José, o pai adotivo de Jesus, ele era um carpinteiro. E naquela época era muito comum que o pai ensinasse a sua profissão ao seu filho. Então nós acreditamos que José tenha ensinado carpintaria a Jesus. Eu fico imaginando Jesus pequenininho, vendo muitas vezes José trabalhar. Jesus um pouquinho maior, já ajudando o seu pai no trabalho, e o seu pai lhe ensinando a arte da carpintaria. O que é ser um carpinteiro, querido? O carpinteiro, ele é um especialista no trabalho de madeira, mas ele trabalha com a madeira no seu estado bruto, no seu estado inicial. E através do seu trabalho, ele constrói peças para serem usadas em edificações, em construções, ele constrói móveis, ele constrói ferramentas agrícolas, uma sorte de coisas. Era isso mais ou menos que José fazia. E foi isso que José também ensinou Jesus a fazer. Jesus, ele foi um carpinteiro enquanto esteve na terra, mas ele não foi um carpinteiro comum. Jesus, ele é um carpinteiro de homens. Ele é um carpinteiro de almas, um carpinteiro de corações. E ele ainda hoje atua como um carpinteiro de homens. Queridos, enquanto eu estava estudando essa mensagem, o Senhor me mostrou como se nós fôssemos o tronco de árvore no seu estado bruto. Um tronco de árvore cortado em alguma floresta, em alguma mata, em algum campo. Muitas vezes sendo castigado pelo tempo, sendo castigado pelo sol, pela chuva, pelo frio. E nós estamos lá abandonados. Este tronco cortado, caído, representa a nossa natureza pecaminosa, porque é assim que nós somos antes de Jesus. Nós somos pecadores e nós estamos lá sujos, caídos, cortados, abandonados, até que Jesus, o carpinteiro, nos encontra. E é maravilhoso, irmãos, porque enquanto eu estava meditando nessa palavra, Jesus, ele disse assim para mim: quando eu encontro vocês nesse estado natural, vocês não estão bonitos, vocês estão sujos, feios. Mas o Senhor, ele não olha para o nosso estado momentâneo. O Senhor, ele já olha para nós e ali ele já vê a sua obra realizada. Ali ele já vê. Ali ele já vê uma obra de arte. Ele já olha para você e já vê no que você pode se tornar. É isso, é com esse olhar que Jesus nos vê. A palavra de Deus diz que o homem, ele olha a aparência exterior, mas o Senhor, ele olha o nosso coração. Então o carpinteiro nos vê e nos leva até a sua oficina de carpintaria. E ali começa um trabalho lindo do Senhor, um trabalho onde ele começa a nos transformar e a nos moldar. E primeiro o carpinteiro Jesus, ele começa a nos limpar,
começa a tirar toda aquela sujeira que nós adquirimos com o tempo. Ele começa a tirar toda aquela casca que nós temos e Ele vai nos limpando, tirando toda a nossa imundícia, tirando toda a nossa sujeira, tirando todo o nosso pecado. E Ele nos deixa limpos. E nós olhamos para nós, nossa, eu até que tenho uma cor bonita por debaixo de toda essa sujeira. Olha o que o Senhor fez em mim, e nós ficamos admirados com o que o Senhor fez em mim, e nós já começamos até a chamar a atenção de outras pessoas, algumas pessoas até começam a nos admirar, e Jesus ele fala assim, mas eu ainda não terminei. Agora que vai começar, porque agora eu vou começar o meu processo de transformação. Agora eu vou começar a lapidar você, para transformar você no que eu quero que você seja. Porque Jesus, o carpinteiro, Ele te transforma e te dá um propósito. E o Senhor então começa esse processo. Existe um processo que o carpinteiro tem que seguir. Ele primeiro faz a limpeza de toda a madeira. E depois ele começa aquele processo onde às vezes a madeira tem que ser cortada, a madeira tem que ser pleinada. Algumas madeiras, às vezes, por causa do tempo, ficam meio empenadinhas e precisa ser prensada, é preciso colocar numa prensa para que ela fique alinhada. E começa todo esse processo. Mas esse processo não é um processo fácil. Ele é um processo doloroso. E o Senhor chamou muito a minha atenção para este detalhe, porque muitas vezes, querido, quando o Senhor está trabalhando em nós, quando Ele está nos moldando, e algumas coisas machucam, porque muitas vezes o Senhor quer que nós deixamos de praticar algo que nós praticávamos, ou o Senhor quer que nós abrimos mão de alguma coisa que nós não queremos abrir, ou o Senhor quer que nos afastemos de alguém ou de coisas que nós queremos que estejam perto da gente. Tudo isso no processo de transformação para nos transformar. Só que essas coisas nos machucam. Essas coisas às vezes nos trazem dor, desconforto. E aí o que nós fazemos? Nós queremos fugir da carpintaria do Senhor. Nós queremos abandonar o processo. E querido, se você está passando pelo processo de ser moldado pelo Senhor, se o Senhor tem te lapidado, tem te cortado, se você muitas vezes tem recebido marteladas, continue no processo. Confie naquele quem está trabalhando em você. Não é um carpinteiro comum que tem você nas mãos, é Jesus que trabalha em você. Esse mesmo Jesus que criou todas as coisas, esse mesmo Jesus que tem todo o poder, que tem toda a glória, que tem toda a majestade, esse mesmo Jesus que te criou, é quem trabalha em você. Então confie no processo dele, não fuja. Queridos, não dá certo quando tentamos fugir do processo do Senhor. Nós temos exemplos na Bíblia disso. Jonas tentou fugir do processo. O Senhor manda Jonas ir até a cidade de Nínive. E Jonas não quis ir até a cidade de Nínive. Ele decidiu ir para outra cidade. E por mudar, por não querer estar no processo do Senhor, Jonas foi engolido por um grande peixe. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias num ventre de um peixe. Queridos, eu nunca fui engolida por um peixe. Mas eu acredito que não deve ser confortável, não deve ser bom, deve ser desagradável. Acredito que Jonas deve ter passado por momentos de angústia, quem sabe até pensando que iria morrer. Não fuja do processo. No fim, Jonas entendeu que não deveria ter fugido do processo e voltou para Nínive. Queridos, quando nós lutamos contra o processo, tudo se torna mais doloroso e mais difícil.
Às vezes nós somos machucados durante o processo, mas se você luta contra o processo, você acaba trazendo mais sofrimento para si. Se você abandona o processo, você está retardando algo que o Senhor tem para a sua vida, você está retardando uma bênção que o Senhor tem para a sua vida, você está retardando que o Senhor faça algo novo ou construa algo novo na sua vida. Quantas bênçãos você deixa de ter por estar fugindo do processo do Senhor? E às vezes nós fugimos do processo do Senhor porque estávamos desconfortáveis durante o processo, porque sofremos um pouco, aí o tempo vai passando, nada acontece, porque o carpinteiro, ele te respeita. Ele respeita você, ele respeita a sua vontade. Se você não quer que ele trabalhe em você, ele vai te respeitar, ele não vai trabalhar à força. E aí passa-se muito tempo e nós ficamos assim, ai, Senhor, nada muda na minha vida, parece que nada acontece para mim, parece que nada dá certo para mim. O que eu fiz de errado, Senhor? Você fugiu do processo. Foi isso que você fez. No momento em que algo precisou ser tocado na sua vida, no momento em que o Senhor pediu alguma mudança de você, ou que você passou por algum momento de aflição ou de desconforto, você quis fugir do processo. Nós temos outro exemplo também, que é Abraão. O Senhor fez uma promessa a Abraão, e Abraão quis fugir do processo. Ele quis fazer do jeito dele, ele não quis respeitar o processo do carpinteiro. Ele e Sara, o que fizeram? Sara deu uma ideia para Abraão, Abraão, deite-se com Agar para ter um filho com ela, que como todos sabem, a promessa deles era de ter um filho, e esse filho não chegava. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O carpinteiro é que determina o seu tempo, o tempo em que você está pronto. Não é a obra que diz quando está pronta, é o carpinteiro, é aquele que está trabalhando em você que determina o tempo em que você estará pronto para o que ele tem para você. E Abraão quis fugir do processo também, e aconteceu que a Sara deu a ideia a Abraão. Abraão teve um filho com Agar, Ismael, e aí aconteceu muito sofrimento para eles. Quantas consequências se trouxe a eles porque eles fugiram do processo, porque eles não respeitaram o processo do Senhor na vida deles. E esse processo não atingiu somente Sara e Abraão. Esse processo também atingiu Agar, Ismael. Às vezes nós fugimos do processo, querido, e isso não atinge só a gente. Atinge as pessoas ao nosso redor, atinge a nossa família, atinge o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Não fuja do processo. Creia que aquele que está trabalhando em você sabe de todas as coisas. Ele criou você, ele sabe o que você é capaz de suportar. Ele que te fez, ele que te formou. E Jesus, ele é tão maravilhoso, queridos, que ele nos respeita até nesse momento, onde nós queremos fugir do processo, e mesmo assim, ele com todo amor, com toda paciência, ele às vezes vai lá e nos chama, vem filho, vem, volta para que eu cuide de ti, volte para que eu continue a te transformar. Esse é o nosso Jesus, esse é o carpinteiro que trabalha em nossos corações, querido. E o Senhor vai nos trabalhando, vai nos moldando. E depois que que Jesus, o carpinteiro, começa a trabalhar em nós, nós nunca mais voltamos a ser o que éramos antes. Nós não podemos mais voltar a ser o que éramos antes, porque Jesus começou um trabalho em nós. Eu tenho um bebezinho, e eu e o Cris, a gente sempre planejou, né? A gente planejava a gestação do Natan e nós nos preparamos para isso. Quem me conhece sabe que eu sou bem medrosa,
Então, desde quando eu casei com o Cris e a gente começou a conversar sobre filhos, eu dizia para ele, eu quero ter um parto de cesárea. E algumas mulheres me entendem. E eu fiz planos, comecei a fazer planos. Não é errado você fazer plano, querido, você deve fazer planos. Mas você não deve esquecer de incluir Jesus nos seus planos, de consultar Jesus nos seus planos. E eu fiz isso. Eu não perguntei, Senhor, é isso mesmo que tu queres? Eu só fui planejando. E nós fomos lá, contratamos um plano de saúde, tudo certinho, para mim poder ganhar numa clínica particular, tudo isso, né, irmãos? E mais ou menos quando eu estava ali no 4º mês de gestação, olha só, eu fugi do processo do Senhor e o Senhor começou a me moldar ali, a me puxar, tipo, vem pra cá, querida, vem pra oficina. Ali pelo 4º mês, mais ou menos, da gestação, o meu plano começou a falir. E alguns lugares já começaram a não aceitar mais o meu plano de saúde. E ficou isso durante um tempo. Começou assim, pequenininho. Algumas clínicas não aceitavam, alguns médicos. Eu tive, inclusive, que trocar de médico. Né? O médico que me acompanhava não aceitava mais, eu tive que procurar outro médico. Mas isso começou a piorar, isso começou a se agravar. E eu já estava ali pelo 7º mês de gestação, entrando quase no 8º. E, queridos, nenhum lugar mais aceitava o meu plano de saúde, nenhum médico, nenhuma clínica, nada, ninguém. Todas as portas começaram a se fechar. Sabe quando todas as portas começam a se fechar para algo que você, algo que eu queremos fazer? Aí a gente diz o quê? É o inimigo. O inimigo que está fechando todas as portas, o inimigo não quer que eu faça isso. Mas às vezes é o Senhor que está fechando as portas e dizendo assim, não é isso que eu quero para ti. Entenda, não é o que eu tenho para ti. E o Senhor começa a fechar todas as portas e a gente fica lutando contra o Senhor. Nós começamos a lutar com Ele, não, isso é coisa do inimigo, isso é coisa do diabo. E o Senhor vai fechando as portas e vai nos apertando até a gente começar a entender que, opa, tem alguma coisa aí, não está dando certo. Acho que não é para ser assim. E eu comecei nessa luta, irmãos. Isso trazia muita angústia para mim, porque além de toda a preocupação, tinha também a questão financeira. A gente pagava por um plano e não estava mais usufruindo do plano. A gente teve que começar a pagar tudo do bolso, tudo particular. E existem vários exames que são caros. E eu comecei a ficar bem preocupada. Eu perdi até noites de sono, para os irmãos terem noção da minha preocupação. Aí um dia alguém chegou e falou para mim assim, Heloíse, por que tu não olha por outra perspectiva? Às vezes não é isso que o Senhor tem para ti. Começa a olhar isso com outros olhos. E eu fiquei, não, mas tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. E o Senhor ali, filha, pelo amor de Deus, não é do teu jeito, é do meu jeito é melhor. A gente acha que o nosso jeito é melhor do que o jeito de Deus, gente, não. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. E nós ainda achamos que o que nós queremos é ainda melhor do que o que Ele tem para nós, do que o que Ele quer para nós. E eu comecei a ser pressionada. E chegou um dia que eu dobrei meus joelhos e eu falei assim, tá bom, Senhor. Se tu quer assim, então tá bom. Eu aceito o teu processo. Eu aceito que seja do teu jeito. E, queridos, quando eu me submeti ao processo do Senhor, tudo ficou tão mais fácil. As coisas não mudaram. Meu plano continuou falindo, mas ficou tão mais fácil. Mesmo que você passe por lutas, por dores durante o processo, quando você está com Jesus é mais fácil. Você não sofre tanto. Agora, quando você luta contra Ele, você traz mais sofrimento para si. Você traz mais preocupação para si. E eu me submeti ao processo do Senhor. E, irmãos, o que Deus fez? Deus cuidou de cada detalhe. Foi tudo tão maravilhoso. Eu nunca imaginei que seria assim. O meu filho nasceu no dia 1º de janeiro.
às 8h50 da manhã, 5 horas da manhã, o Cris estava me levando para a maternidade. Muita gente festejando e a gente lá na maternidade. Até o dia o Senhor preparou, porque a maternidade estava vazia. Tinha 2 moças apenas e eu era a única que estava em trabalho de parto ativo. Querido, todas as médicas estavam ao meu favor. Todas. Eu acho que tinham umas 5 ou 6 mulheres assistindo ao meu parto, entre elas médicas, enfermeiras. E foi tudo tão lindo, queridos. O Senhor marcou tanto porque a presença do Senhor era tão grande naquele lugar. Ele falou comigo, viu? Você teve medo, mas eu estou aqui, eu torno as coisas mais fáceis, eu tiro o teu medo, eu tiro a tua preocupação, só aceite passar pelo processo comigo, se submeta ao meu processo. Jesus, Ele é um carpinteiro que Ele trabalha só com ferramentas manuais. Hoje em dia, as máquinas fazem tudo, você coloca um pedaço de madeira, uma tora de madeira numa máquina, ela já corta, ela já molda, ela faz tudo por você. Mas Jesus não. Ele trabalha com ferramentas manuais, por quê? Porque durante todo o processo Ele está com você. Você não está sozinho durante o processo, durante todo o processo de lapidação, onde às vezes há cortes, há marteladas. Jesus está com você. O amado Jesus, o amado das nossas almas, aquele que se entregou numa morte de cruz, Ele está com você durante o processo. Confie no que o Senhor está fazendo em você. E quando o Senhor vai chegando ao fim do processo, quando o carpinteiro vai chegando ao fim do processo, Ele ainda vai lá e ainda passa aquele óleo para deixar a obra mais bonita ainda, sabe? Nós não tínhamos valor algum. E Jesus, o carpinteiro, Ele passa a nos dar um valor. Nós começamos a ter um valor. Nós começamos a ser alguma coisa. E o Senhor chamou muito a minha atenção para este momento. Porque quando nós estamos transformados pelo Senhor, às vezes nós já passamos por esse processo, onde o Senhor foi trabalhando nas nossas vidas, tirando aquilo que era para tirar. E nós já chegamos ao fim do processo e nos tornamos alguma coisa, e nos tornamos uma obra de arte bonita. Aí nós esquecemos de quem nos moldou. Nós achamos que somos alguma coisa. As pessoas começam a nos olhar e nos admirar. Nós começamos a ter um pouco mais de valor, achamos que somos alguma coisa e esquecemos de quem trabalhou em nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que Jesus me disse quando eu estava neste momento da mensagem. O Senhor falou assim para mim: você não tem valor pelo que eu transformei em você. Você tem um valor porque você tem a assinatura de Jesus, o carpinteiro, em você. Amados, sabe quando nós nos deparamos com aqueles quadros? Às vezes não é um quadro nem bonito, às vezes é um quadro bem feio. E o quadro custa milhões de reais, milhões de dólares. Por quê? Porque tem a assinatura de um artista famoso. Nós temos cravados em nós a assinatura de Jesus, o carpinteiro. E nós que somos a obra dele, ninguém pode nos comprar, porque ele pagou por nós com preço de sangue. Ele morreu por você. Você não é alguma coisa pela beleza que o Senhor fez em você, pelo trabalho que o Senhor fez em você. Nós somos alguma coisa porque Jesus quem nos formou, porque era a mão do carpinteiro que trabalhou em nós. Era a mão do Senhor, o Senhor que gastou o seu tempo, Ele que dedicou o seu tempo para nos moldar, para trabalhar em nós.
Então, nós não temos um valor somente pelo que nos tornamos. Nós temos um valor porque foi Jesus quem trabalhou em nós. As mãos dele trabalharam em nós. Ele que esteve durante todo o processo conosco, ele passou por todo o processo conosco. Ele não te abandona no meio do processo. Ele está com você. Ele forma você naquilo que ele quer. Às vezes, para alguns, o processo dura mais tempo, para outros menos. Porque o carpinteiro, ele sabe com que tipo de madeira ele está trabalhando. Algumas madeiras é necessário dedicar mais tempo, outras menos. Às vezes, a obra que ele tem na sua vida é diferente da obra que ele tem na vida do outro. Não fique comparando. Mas com o outro parece que foi tão mais fácil. Por que para mim é tão doloroso, para o outro parece que não foi doloroso assim? Confie, querido. É o amado que está trabalhando em você. Ele tem o desejo de cuidar. Ninguém no mundo te ama mais do que Jesus. Ele te criou. Ninguém no mundo. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que mama, ele não se esquece de você. Eu fui mãe. Era uma preocupação tremenda com meu bebê. Eu, às vezes, ia até ver se ele estava respirando enquanto dormia. A gente fica meio paranoica. E a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ele não se esquece de nós. Ele não se esquece de nenhum de nós, queridos. Confie no processo do Senhor. Confie no que o Senhor está fazendo na sua vida. E se você já está pronto, não se esqueça que foi Ele que trabalhou em você. Não se esqueça que ninguém pode te comprar. Não se venda por ninguém ou por nada. Permaneça com esse carpinteiro, porque Ele é fiel, Ele é longânimo, Ele é bom, Ele se preocupa verdadeiramente com a sua alma, Ele se preocupa verdadeiramente com você. Ele sabe o que você sonha, Ele sabe os seus desejos, Ele sabe tudo aquilo que você quer conquistar, e Ele cuida de você. Às vezes, não recebemos algo, não é porque o Senhor não quer nos dar, é porque o que Ele tem é melhor. Confie, querido, no que o Senhor tem para fazer. Tudo o que nós entregamos nas mãos de Jesus, Ele transforma em algo melhor. Tudo que nós entregamos na mão dEle, Ele transforma em algo melhor. Entregaram água na mão de Jesus e Ele transformou em vinho. Entregaram a filha de Jairo morta e Ele a entregou viva e saudável. Davi, um pastor de ovelhas, se entregou a Jesus e Ele o transformou em um rei. Pedro, um pescador, se entregou a Jesus e Ele o transformou em um ganhador de almas. Entregaram uma rude cruz a Jesus e Ele a transformou em salvação para mim e para você. Nós temos ao nosso lado, queridos, um carpinteiro que cuida da sua obra, que zela pela sua obra. Ele está com você a todo momento. E Ele é poderoso, e Ele é maravilhoso, e Ele está com você todos os dias. A palavra dele diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco nas nossas lutas diárias, Ele está conosco no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de alegria. Ele está a todo momento conosco. Ele não abandona a sua obra, Ele está com você, Ele cuida de você, Ele zela por você. Ele te dá um propósito depois que você está pronto, um propósito que vai alegrar o seu coração, um propósito que vai te fazer feliz, vai te fazer sentir especial, vai te fazer sentir amado por alguém. Você é amado por esse carpinteiro. Ele te escolheu quando você ainda era um nada.
Quando ainda nos era nada, Ele nos escolheu. Quando ninguém pagaria 1 centavo por nós, Ele nos escolheu. Ele nos amou quando ainda éramos sujos. Sabe, queridos, é tão fácil amar uma pessoa que é cheirosa, que é bonita. É tão fácil abraçar alguém assim. E às vezes é tão difícil amar uma pessoa toda errada, que tem um jeito todo errado, todo sujo, todo mal cheiroso. Mas Jesus não. Ele nos amou mesmo na nossa imundícia. Ele nos amou, querido. Ele nos acolheu. Ele nos levou para a sua carpintaria. Ele nos limpou. Ele trabalhou em nós. Ele nos transformou em algo lindo, em algo maravilhoso. Creia que o que o Senhor tem para você é algo lindo. O que Deus tem para cada um de vocês é algo lindo. A obra que Ele tem para você não é a obra que Ele tem para o outro, mas é lindo, é maravilhoso. E no final você vai se sentir tão especial, você vai se sentir tão amado. Você não vai ter inveja do que o outro é, porque você vai entender o que Jesus, o carpinteiro, fez em você. Se entregue a Jesus. Se entregue a este processo, onde Ele nos molda, onde Ele cuida da gente. Se entregue, querido. Confie no Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus também no livro de Jó. No capítulo 14, versículo 7. Eu não abriu aqui. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. O 8, por favor. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Há esperança para você, mesmo que você esteja cortado, mesmo que você esteja lá desprezado, há esperança para você, há esperança para a árvore. Você se transformará em algo lindo para o Senhor, em algo maravilhoso para o Senhor, querido. Creia e confie nesse Deus. Amém? Agradeço a oportunidade.